Olá, falaremos agora da família Rutácea. Esta família é uma Eudicotyledônia da ordem Sapindalis. Seu nome, Ruta, do grego rut, supostamente hustel, significava livrar, ajudar, devido a propriedades medicinais de algumas espécies. Possui cerca de 155 gêneros e 2.000 espécies, sendo que no Brasil 41 gêneros e 217 espécies, sendo que dessas 98 ocorrem na Amazônia, seguido de Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, mas ocorrendo também nos outros biomas. Esta é a família do chamado citrus, e nesse citro nós temos laranja, limão, mexerica, vergamota, várias espécies diferentes, mas também vários nomes diferentes, às vezes devido a uma mesma espécie, mas realmente é um gênero muito grande, de uma grande importância econômica, o chamado citrus de modo geral. É uma família mais arbórea, né, de árvores ou arbustos, raramente ervas ou lianas trepadeiras. Muito frequente é você ter espinhos ou acúlio bastante desenvolvido, como é o caso aqui da mamica de cadela ou mamica de porca, que são espécies arbóreas que têm essa característica. Né? E aqui, como um representante herbáceo, nós temos uma espécie conhecida que é a arruda, né? A arruda, ela tem alguns poderes místicos, né, de livrar mal olhado, e tem todo esse aspecto em relação a essas características da arruda. É uma família de folha composta e alterna, né? Então aqui a gente consegue ver a gema e um limbo dividido em folíolos, no caso aqui uma folha composta do tipo imparipinada. Então o padrão composto e alterno é o mais comum. Porém, tem algumas que são opostas, e temos, por exemplo, o gênero Citrus, em que as folhas são simples. Mas algo muito comum na família Rutácea é as glândulas translúcidas, e espécies aí com cheiro bem característico, né? Ao macerar uma folha de limão, de laranja, a gente sente o cheiro característico provindo dessas glândulas translúcidas. Essas glândulas ou pontuações translúcidas, elas podem ocorrer tanto nas folhas ou folíolos, como no caso de espécies de citros, também nas pétalas, né? Na flor você consegue ver pontuações translúcidas. Aqui então para mostrar uma espécie do gênero Citrus, que é o gênero então que foge à regra, com folhas simples, e essa espécie é uma espécie muito interessante, que tem um pecíolo, né? Então essa região aqui corresponde a um pecíolo bastante alado, bastante desenvolvido lateralmente, e até aí fazendo fotossíntese junto com o limbo foliar. As flores geralmente não são muito vistosas, né? São flores pequenas, podendo ter os dois sexos, raramente flores unissexuais. E nos três exemplos aqui, flores de simetria radial, ou seja, actinomorfas, onde você consegue fazer mais de um plano de divisão, passando no centro da flor e obtendo metades iguais. Então, diclamídeas, sépalas e pétalas. E essas partes entre si podem ser livres ou fundidas. Muito comum ela ser isostemone, então a gente consegue ver nessa espécie aqui, Pilocarpus pennatifolius, que é uma espécie também conhecida como jaborandi, e espécies desse gênero no jaborandi aí produzem um composto secundário, né, a pilocarpina, que é utilizada na produção de medicamentos oftalmológicos. Então aqui claramente isostemone, nesta outra espécie também isostemone. Então, 5 pétalas, 5 estames e estames livres entre si. Então, esse é o padrão mais comum, mas aqui, de novo, o gênero Citrus é uma exceção na família, com muitos estames, então polistêmones, e com os estames todos fundidos, né? Então, tipo gamostemone. E às vezes aí nós temos os chamados estaminódios, que são estames estéreis. Ovário súpero, em que a gente consegue observar aqui nessas duas espécies. Aqui uma espécie de citrus, e a gente consegue ver as pontuações translúcidas. Aqui, ó, os estames fundidos, e foi cortada uma parte aqui para a gente poder observar a parte interna aqui, que é o gineceu, né, a parte feminina da flor. E visivelmente, sépalas, pétalas e estames, e o ovário, então, acima, um ovário súpero. Aqui também, na flor da arruda, isostemone, como a grande maioria das rutáceas, né, com 5 estames e 5 pétalas, e o ovário aqui nitidamente súpero.
súpero, e o padrão mais comum é gamo carpelar, ou seja, quando você abre uma flor, você vê um ovário só, porque os carpelos se fundiram para formar um ovário só. Tá? Raramente ela vai ser diária e carpelar, ou seja, cada carpelo vai formar um ovário independente na flor. E conseguimos observar aqui também, né, uma divisão dentro desse ovário e óvulos presos nesta divisão, ou seja, uma placentação do tipo axial. Frutos variáveis, desde frutos secos como frutos do tipo cápsula, samarídeo, aqui como na canela de veado, e um tipo de baga diferenciado, que é o hesperídeo, nos citros, né? Então, de novo, aqui nos citros a gente consegue ver um fruto que veio de uma placentação axial, ou seja, com divisões e os óvulos, no caso aqui sementes, entre estas divisões, né? Que seriam as divisões aqui, seriam os lóculos. Nós temos, então, algumas espécies conhecidas na região, arbóreas, como, por exemplo, o jaborandi, a canela de veado, mamoninha, mas as duas espécies mais conhecidas da família aqui na região sudoeste do Paraná é o pau-marfim e a que eu vou falar a seguir. O pau-marfim é uma espécie madeireira de lei, é considerado uma das melhores madeiras aí para a produção de partes de aviões, né? É uma espécie geralmente com fuste muito reto, então um caule com ramificações persistentes só no ápice, e a gente consegue identificar o pau-marfim até mesmo pelo caule, né? Não sei se dá para observar, mas ele tem essas pontuações brancas que nós chamamos de lenticelas, né? A lenticela é uma abertura para troca gasosa no tecido da periderme, que é um tecido de crescimento secundário do caule, né? E elas se organizam em linhas longitudinais. Então a gente fala que são lenticelas em estrias longitudinais. O pau-marfim, como boa parte da família tem folha composta, e aqui ele é uma exceção, porque ele é composta e oposta, né? A grande maioria é composta e alterna, mas aqui oposta. E algo bastante interessante e diferencial no pau-marfim são as chamadas domáceas. Então aqui a domácea ela é uma cavidadezinha que fica entre a nervura principal e a nervura secundária. Então a gente consegue observar a domácea aqui, aqui e aqui. Então uma característica bem interessante. O pau-marfim também tem glândulas translúcidas, só que as pontuações são bem pequenas e um pouco mais difícil de visualizar. Temos algumas espécies desse gênero chamados Xanthoxylon, as chamadas mamica de cadela, mamica de porca, por ter esses acúlios bastante desenvolvidos no seu tronco. De novo, uma espécie de folha composta, alterna e pontuações translúcidas. Então, essa espécie do gênero Xanthoxylon, né, mamica de cadela, é uma das mais comuns. Mas nós temos outras espécies desse gênero e desta família, principalmente arbórea, mas com poucas espécies aí herbáceas e também espécies de trepadeiras ou cipós ou lianas. Então, por hoje, sobre a família Rutácea é isso.